Eu quero parabenizar a organização do evento, falar sobre D&I. Hoje, para mim, é quase que uma missão, né? Uma missão profissional. Não me vejo fazendo outra coisa em recursos humanos, a não ser trabalhar com diversidade e inclusão. Eu morei 30 anos, quase 30 anos em Porto Alegre. Sou catarinense, mas morei aqui 30 anos. Então, praticamente toda a minha formação profissional foi nas empresas aqui do Sul. E muito pouco, né, ou quase nada, se falava com relação ao tema. E só fazendo também o que você falou, né, Vanessa, assim, a gente não veio aqui para dar receita de bolo, né, então é falar um pouco sobre o que a gente está fazendo e como que está funcionando isso dentro da nossa organização. Quando começou a sair um pouco, falar sobre esse evento, né, eu recebi, através do LinkedIn, alguns comentários, ajudando no processo de divulgação, e mesmo em grupos de WhatsApp que a gente participa com relação ao tema de D&I, que não existia representação da diversidade no palco. E aí isso, para mim, foi quase, um dos cases apresentados, foi algo assim que me chocou um pouco, né, porque... e aí me dei conta, né, o que é o recorte da diversidade, né, quando a gente fala isso, né, e está muito associado a como que a gente trabalha o tema na DIA, né, o que é diversidade para John Deere, que eu vou um pouco mais na frente falar. Mas é difícil ter essa representação de tudo que a gente considera diversidade. Então aqui, eu me vi representado, né, por dois motivos. Primeiro, porque sou LGBT. Então isso para mim já é um fato que quando se considera que 10% da população mundial está dentro dessa categoria, né, então estar aqui falando sobre o tema, eu estou aqui sim representando uma categoria que é discriminada, que sofre preconceito dentro das organizações. E outra agora, né, que eu me dei conta, a partir de alguns movimentos do nosso governo, né, que tem acontecido, que é com relação a gerações. Né? Então eu, com 55 anos, também faço parte de uma categoria que deve estar aqui representada, e eu entendo que hoje, no meu discurso eu tenho falado sobre isso, que é uma dos aspectos, né, que as organizações vão ter que trabalhar fortemente, que é como trabalhar pessoas sêniores dentro das organizações. Já que a gente vai ter que ficar mais tempo trabalhando, né, a aposentadoria vai demorar um pouco mais. Né, essa semana, inclusive, saiu um dado numa revista de circulação nacional falando que as empresas consideram hoje um profissional com 30 anos um profissional já considerado velho, né, para as organizações. Então, como é que a gente vai lidar com isso? E esse tema, sim, vai cair sob a responsabilidade das organizações, não só as pautas prioritárias que a gente tem trabalhado aí também, mas o tema de gerações, com certeza, e não pensando em milênios, né, não pensando nas novas gerações, sim nas gerações mais antigas. Bem, falar um pouquinho da John Deere então, pessoal. O que é a John Deere? Acho que é bom a gente dar uma panorama do que é a nossa empresa. A gente é conhecida mais pelos produtos verdes, né, que é o segmento aí das colheitadeiras, tratores, mas a gente também tem todo o outro business que é da área de construção civil, já com uma fábrica no Brasil também em Indaiatuba. E em grandes números, aí esse é um tema que eu acho que é importante falar também. Né? O nosso fundador, o John Deere, né, ele cunhou uma frase que a gente tem isso como quase que um lema diário. Né? Eu jamais colocarei meu nome em um produto que não tenha em si o melhor que há em mim. Então isso é muito do que passa pelos funcionários da Deere. Né? Nós tentamos dar o melhor que a gente pode do que existe na gente dentro da organização. E eu acho que isso é muito importante para qualquer área que a gente trabalhe. Os nossos valores, integridade, qualidade, comprometimento e inovação. E aqui alguns números, né? Enfim, onde é que a gente está? Não vou ler em detalhe, mas enfim, o nosso faturamento é de 37 bilhões, mais de 180 anos de histórias. No mundo, então, em 30 países, 130 unidades, 86 mil funcionários, a gente pra caramba, para trabalhar a diversidade. Aqui, a região 3, que é a região que a gente trabalha, corresponde a México, Brasil e Argentina. E acho que é importante falar um pouquinho sobre a John Deere no Brasil, onde é que a gente está. Então, Catalão, Indaiatuba, Campinas, Horizontina e na região sul, pessoal. A gente fincou o pé aqui já há muito tempo. Começamos em Horizontina através da fábrica da antiga SLC, que acabou virando John Deere, mas a gente tem operação também da Vertiga em Porto Alegre, em Montenegro, uma fábrica de tratores, e recentemente a gente comprou a Plá, que é uma empresa argentina, mas que tem operação aqui em Esteio também. Então, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, né, e lamentavelmente a gente vê tantas empresas saindo desse estado, a Deere ela está fincando o pé e continuando seus investimentos no estado. Acho que isso é muito importante para essa plateia. Aqui é só a fábrica de Horizontina, rapidamente, e
a fábrica de tratores em Montenegro, onde eu comecei na Deere. Né? Eu comecei na Deere há quase 6 anos atrás, como profissional, como gerente da área de recursos humanos, e há 2 anos eu estou no escritório regional tocando esse projeto de diversidade e inclusão. E aqui é para onde a gente está caminhando. Tá? Então, quando a gente fala que foi o discurso do Marcos, né? Inovação tem a ver com diversidade, é para cá que a gente está indo. Né? Então, é deixar de ser uma empresa que transforme ferro, né, num produto vendível, para ser uma empresa de soluções tecnológicas. Quando a gente fala de tecnologia, se tu não tiver diversidade para acompanhar o que se passa no mundo, é impossível de chegarmos onde a gente quer chegar. Então, focando no tema, o que é diversidade para a John Deere? Esse é o primeiro aspecto. Nós trabalhamos alguns recortes que são prioritários para a empresa, mas toda e qualquer pessoa na Deere, ela é considerada diversa. Então, quando a gente olha para esse auditório, é a mesma percepção que a gente tem. Né? Vocês não têm aqui uma pessoa igual a outra. E quando a gente pensa sobre essa perspectiva, né, formações diferentes, raças diferentes, orientação sexual diferente, né, posicionamento político diferente, né, cada um de nós tem essa característica própria, única. E isso nos faz seres únicos. Por isso, todos somos diversos. Mas a gente não consegue abranger. Esse é um conceito que a gente trabalha da Mais Diversidade Consultoria, fazendo aqui uma propaganda para eles, que são nossos parceiros, né, e nos autorizaram a trabalhar dentro desse conceito. Mas são várias características que moldam o ser humano, né, e que não existe um ser humano igual ao outro. Portanto, diversos todos nós o somos. Nós não podemos nos excluir dessa característica. E para que mexer com isso, né, pessoal? Por que as empresas estão mexendo com isso? Os nossos colegas anteriores já falaram sobre isso, mas eu acho que é muito importante. Nós vivemos numa sociedade machista, nós vivemos numa sociedade homofóbica, nós vivemos numa sociedade racista e com preconceito contra PCDs. Então, essa é uma realidade que vivencia os portões que estão fora da organização. Obviamente que isso reflete, né, nas nossas famílias, reflete no nosso dia a dia, e a gente traz essas questões para dentro da organização. Então, o que a gente não quer é mexer em crenças individuais. Né? Esse aqui é uma figura que, para mim, ela representa muita coisa. Né? Como é que a gente estabelece a dualidade, né, entre o mundo rosa e o mundo azul. Né? E essas são características que formam a nossa personalidade desde pequenininho. Isso reflete no nosso dia a dia. Né? Isso reflete nas decisões que a gente toma enquanto liderança, na decisão de contratação, na decisão de promoção, na decisão, enfim, qualquer decisão que passa por um processo de escolha. Tá? E a gente não quer mexer na DIA com valores pessoais. Cada um acredita naquilo que melhor lhe convém. Mas dentro da empresa, a gente exige, e essa é a palavra, exigência, a respeitar toda e qualquer característica individual que tenha um talento da organização. Tá? Acho que aqui um dado bem importante, tá, pessoal? As empresas, levando em consideração o gráfico da produtividade com o tempo, né, as empresas que são homogêneas. Né, então, imagina uma composição de profissionais, todos engenheiros, brancos, heterossexuais, enfim, de classe média alta, formados numa mesma universidade. Né? Então, essas pessoas, a possibilidade deles terem o resultado mais imediato, ele é quase que mais certo. Mas com o passar do tempo, as equipes que são diversas, então, têm diferentes perspectivas, diferentes raças, diferentes formações, diferentes em tudo. Tá? O resultado, a resposta talvez não seja tão imediata, mas os resultados vão ser muito melhores do que uma empresa que não tem essas características da diversidade. E aquele velho chavão, né? Melhora o clima, eleva engajamento, traz criatividade, inovação, produtividade, traz retorno e imagem e reputação da empresa. Então, quando a gente fala disso, não é porque nós somos, né, como disse a Marina, a empresa é uma empresa boazinha. Não, a empresa quer resultado, isso é bottom line. Né? Além do processo de transformação social, que é importante para as organizações, nós precisamos trazer mais resultados, é uma questão de sobrevivência. Então, eu particularmente hoje em dia acredito, né, que as empresas que não trabalham o tema de diversidade e inclusão estão fadadas ao insucesso, a fechar. Eu acredito piamente nisso, pelos resultados que a gente tem visto nas organizações que estão trabalhando com D&I. E quando a gente pensa nas gerações que estão chegando aí, que já estão dentro das organizações, né, hoje, quando se fala, no caso da DIR, quase 40% da nossa população já é uma população de milênios.
para as características dessa população, não interessa se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, se é LGBT, se é heterossexual. Tá? Essas informações, para eles, não têm mais sentido, o sentido da vida é outro, o propósito da vida é outro. Então, se essas pessoas já estão dentro das nossas organizações, temos que tratar para que essas pessoas se sintam bem, porque elas estão chegando e em pouquíssimo tempo estarão ocupando posições de liderança. Precisamos preparar as nossas empresas para que essas pessoas possam ter um ambiente onde elas queiram ficar, permanecer e trazer mais resultados para a empresa. Na DIR é onde tudo começou, tá, pessoal? Em primeiro lugar, nós temos um código de conduta que deixa claramente esse posicionamento. Qualquer funcionário da DIR, ao entrar na empresa, no programa de onboard, lá no programa de entrada, ele passa por uma série de informações e ele assina um documento dizendo que ele concorda com essas questões que estão colocadas aqui. Então, quando a gente coloca raça, cor, religião, são respeitadas e as pessoas sabem disso. Isso é um posicionamento muito importante, pessoal. É um posicionamento de entrada onde a empresa coloca, né, e se podem ficar tips aqui, né, dicas, né, essa é uma dica que eu acho que é importantíssima. A empresa tem que deixar claro que isso é um valor para ela, que ela respeita isso. O segundo é um compliance, né, enfim, e aí a gente chama aqui um canal de denúncia aberto, transparente e que ela não seja identificada. Porque quando a gente começa a falar sobre esses temas, né, quando a gente começa a falar sobre essas questões relacionadas à diversidade e ao respeito à diversidade, as pessoas vão encontrar, sim, ao longo da sua trajetória na empresa, uma série de preconceitos, uma série de assédios, e elas precisam denunciar isso. Então, empresa que tenha um programa de diversidade e inclusão tem que ter uma área de compliance estruturada e um canal de denúncia aberta, onde as pessoas possam falar sobre isso. E aqui só alguns números. Tá? Depois que a gente começou a trabalhar mais o tema da diversidade e falar sobre essas questões, as empresas se deram conta, as pessoas se deram conta de que em muitos momentos elas eram assediadas, em muitos momentos elas sentiam preconceito. Hoje, o número de informações, de argumentos, né, utilizados nas denúncias, oportunidades iguais, respeito ao ambiente de trabalho, que são temas de D&I, ele já representa 58% das denúncias administrativas e 68% das denúncias de produção. Eu não estou dizendo aqui que elas foram consubstanciadas, né, mas das denúncias iniciais que partiram e se abre todo um processo de investigação para certificar ou não dessa questão. Então isso é muito importante também. Quando se falar em D&I, ter claro esses princípios para todos e, segundo, ter um canal de denúncia onde essas questões possam ser tratadas. Outro ponto importantíssimo na nossa história da DIR foi o dress code, né, uma nova política de vestimenta. Né. A DIR, eu lembro que quando eu cheguei na empresa, uma das primeiras coisas que me falaram, tu não pode apresentar tatuagens, usa uma camisa de manga comprida porque não é bem-vindo aqui. Tá? E nós entendemos que o que tem a ver uma tatuagem com produtividade, né? O que tem a ver tatuagem com o resultado valor que você vai agregar à empresa. Então, a partir daí também a gente pensou numa campanha e mudamos completamente, né? Então, a DIR, uma empresa mais quadrada, tradicional, conservadora, começou a buscar e a expressar para seus funcionários que a expressão deles, enquanto, né, roupa, cabelo, cores, enfim, não importava mais. Não era isso que fará com que ele possa crescer profissionalmente ou crescer na empresa. Então, esse dress code aí que foi lançado há uns 3 anos atrás foi muito importante também para trazer essa nova cara. E hoje lá eu circulo no escritório regional, somos quase 700 profissionais, você encontra de absolutamente tudo. Cabelo rosa, cabelo black power, enfim, as pessoas se expressando como elas realmente gostariam de se expressar, sem ter que seguir os modelos mais tradicionais antigamente previstos. Bem, nós criamos também um Conselho de Diversidade e Inclusão para a América Latina. Muito importante, pessoal. Ter participantes de todos os países que a gente atua nessa região, opinando, definindo as políticas de diversidade e inclusão. A gente faz encontros bimestrais por videoconferência, onde a gente discute orçamento, projetos, budget, o que está se passando nos avanços de toda a região. E tem representação aqui do México, Brasil e Argentina. Bem, aqui essa foi a estratégia de diversidade e inclusão definida para a região 3. Então a gente trabalha com 4 pilares. Primeiro pilar, gênero. Então aqui o que a gente quer buscar? Empoderamento de mulheres, mais mulheres em posição de liderança. Segundo, aumento de mulheres na nossa força de trabalho. Né? Então, há pouquíssimo tempo atrás era eminentemente masculina e hoje a gente busca contratar mais mulheres.
E aqui tem uma polêmica, né, se LGBT+, deveria estar dentro de gênero ou não. Isso para a gente não importa, essa definição. Algumas empresas trabalham um pilar só sobre LGBT, mas o que importa para a gente é que esse tema está sendo tratado com todo o respeito devido. O segundo pilar é funcionários de produção. Talvez seja uma das poucas empresas que tem esse pilar em diversidade. E por que disso? Nos Estados Unidos, a gente é uma empresa global, segue, né, políticas globais, né, praticamente, né, o que é definido lá fora a gente tem que executar nas nossas regiões, mas nós criamos aqui, e lá nos Estados Unidos, os funcionários de produção, o vínculo, o contrato de trabalho deles é com o sindicato, não é com a Deere, eles não são funcionários da John Deere. Então, os processos de RH, políticas de RH, são todas elas direcionadas para funcionários de administração. E como a gente segue políticas globais, isso não se aplicava aqui, tá, nessa região. Então, o que a gente criou? Criou esse pilar para discutir todos esses processos de recursos humanos para funcionários de produção também. Como se identifica talento, como se promove essas pessoas, como se desenvolve essas pessoas, né, em que áreas que eles poderiam estar trabalhando. Então, são projetos que a gente tem focados para desenvolver os nossos profissionais de produção na região. Por isso que temos esse pilar. A questão de PCDs, pessoas com deficiência. Então, já foi falado aqui, né, em torno de 24% da população brasileira é PCD. E 85% dos nossos empresários dizem que contratam profissionais PCDs somente pela porque a lei de cota existe. Porque se não existisse a lei de cota, não o contratariam. É fácil, pessoal, incluir PCDs? Não, não é fácil. É um desafio diário, né? Primeiro, para encontrar no talento PCD aquilo que ele pode oferecer, né? O que de melhor ele pode oferecer. Assim como qualquer profissional quando se seleciona, né? Eu vou buscar um engenheiro de qualidade para trabalhar na área de qualidade. Ok, quais são as características que o PCD tem que podem ser bem utilizadas dentro da área que ele está se propondo a trabalhar, tá? Então, é uma jornada dificílima, não é fácil. Nós também estamos dentro da cota, Vanessa, já há 3 anos, que estamos dentro da cota de 5%, pelo tamanho da nossa empresa, varia entre 2% a 5%, né? A Deere é 5%. E o grande desafio agora é como realmente desenvolver e fazer com que essas pessoas possam crescer dentro da organização. Como que elas podem se desenvolver. E é um desafio diário, não existe receita de bolo. Tá? A gente lidou aí, a gente tem hoje uma grande população de surdos dentro da nossa empresa, e só um exemplo assim, meio patético, mas que a gente descobriu isso há pouco tempo. O surdo, ele não é alfabetizado em português. Não sei se todos vocês sabiam disso. Alguns não vou dizer que todos, né? Alguns não o são, mas assim, na nossa realidade a maioria não era. E a gente não tinha, né, a intérprete de surdo, enfim, para lidar com isso no dia a dia, a interação com eles, né? E a gente achou que bastava imprimir as políticas e colocar nos murais que eles iriam ler e iriam entender o que estava sendo colocado ali. E aí, com o passar do tempo, em função de algumas deles não acessarem o que deveriam acessar, os processos de desenvolvimento, a gente foi conversar com eles para entender o porquê não se movimentam. Tinha surdo lá que estava 7 anos fazendo a mesma coisa. E na John Deere, uma empresa de oportunidades, isso não existe, né? Fica 7 anos fazendo a mesma coisa, que não tem realmente muito interesse em crescer na carreira. E aí, o que a gente entendeu? Eles não sabiam como aplicar-se para os processos de seleção da Deere. Tá, mas não leram? Não, porque alguns deles não leem português, eles são alfabetizados em Libras. Então a gente teve que buscar várias alternativas para poder incluir essas pessoas no processo e entenderem os processos de RH para que eles pudessem avançar na carreira. Isso é só um exemplo que eu acho que vale a pena ser colocado. E por fim, ali, a última, não menos importante, que é o pilar cultural, que a gente colocou várias questões ali. Tá? Então está ali gerações, raças, religiões, nacionalidades, etnia e tempo de casa. Né? Aqui o nosso foco principal tem sido a questão de raças, já colocado 55% da população brasileira se autodeclara negra, né? E hoje na Deere esse percentual é muito mínimo ainda, somos uma empresa branca e precisamos mudar esse cenário, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido. E aí, o teste, falando em teste do pescoço, falando em teste do ventilador, né? Se vocês olharem para o lado, aí, derem uma geral, verem quantos negros estão nessa plateia. Onde estão os negros do Rio Grande do Sul que não estão aqui presentes? Estão concentrados num bairro específico, lá na zona sul de Porto Alegre? Por que não acessam, né, as nossas organizações? Então, sim, a gente tem um papel importantíssimo de ter ações afirmativas para mudar esse cenário. Isso é responsabilidade, sim, das organizações. E como é que a gente executa a estratégia? Acho que aqui que é a grande sacada da John Deere. Tá? A gente trabalha com o conceito de grupos de afinidade, que, enfim, a maioria das empresas trabalham com isso, que são pessoas que se voluntariam a participar de projetos relacionados a uma dessas temas que a gente está trabalhando. E quais são as RGs, né, os grupos que a gente tem?
Então, o WIO é Mulheres na Operação. São siglas em inglês, como empresa americana, a gente segue lá os modelos globais. São mulheres na operação. Como trazer mais mulheres para trabalhar na nossa operação? O terceiro ali embaixo é o Rainbow, que é comunidade LGBT. Pessoas sendo LGBT ou simpatizantes que trabalham, que militam por essa causa dentro da organização. Human Reach, que é mulheres que alcançam como... E aí é um espectro assim, bem mais amplo de mulheres, né, de como se trabalha, se desenvolve o empoderamento e crescimento das mulheres. O SWI, que é uma organização internacional, que é Mulheres na Área de Engenharia, que nós somos apoiadores globais e estamos desenvolvendo esse projeto aqui no Brasil. Nós estamos puxando esse projeto no Brasil. Então, para trabalhar com mulheres na engenharia. Programas de voluntariado e comitês de bem-estar, com a pegada de D&I, não vou entrar em detalhes, mas dois outros aspectos que eu deixei por último. Lideranças comprometidas. Nós queremos ter líderes participativos que estejam na pauta prioritária de todos os nossos líderes da organização. Tem sido uma jornada muito longa, mas hoje a gente já consegue estabelecer isso em todas as unidades que a gente tem. Está na pauta do gerente geral das fábricas, do nosso CEO, do nosso presidente no Brasil. É prioridade. E por último ali eu quero dar um recorte maior, que é os comitês de D&I. O que é o comitê de D&I? Nós criamos, então, em todas as unidades da região, da região 3, um comitê de D&I, que trabalha nos 4 pilares, em gênero, produção, pessoas com deficiência e cultural. Eles seguem linhas globais, regionais, e sempre a gente tem lá o Factory Manager, que é o líder principal da unidade, como sponsor, e o gerente de RH, que trabalha o processo de mudança cultural da empresa, como champion desse processo. Esse comitê tem sempre um líder e vice-líder. Nós temos hoje aqui o pessoal de Montenegro, está aí, a Vanessa lidera o projeto de D&I aqui na unidade de Montenegro. E temos gerentes da fábrica em cada um desses pilares para que eles efetivamente acompanhem, abram espaços, busquem budget, estejam comprometidos com o tema. Esse foi o modelo que a gente criou, estabeleceu em todas as unidades e como é que a gente tem tratado ele? Ele é voluntário, então de 10 a 15 pessoas por unidade. Ele tem capilaridade, ele não é um projeto de RH, ele tem pessoas de compras, de produção, enfim, de todas as áreas da empresa. Trabalhamos com planejamento bottom-up, o que é isso? Né? Então, as ideias vêm de baixo e chegam em cima, seguindo regras globais. O método que a gente usa é Design Thinking, que é uma metodologia de planejamento extremamente participativa, e com essa visão, pense globalmente, mas haja localmente. O que é necessário para desenvolver os 4 pilares daquela unidade. Então não existe um projeto, até existem projetos que coincidem de uma fábrica para outra, mas ele é muito desenvolvido para trabalhar aquelas questões daquela unidade. Claro que a gente tem projetos regionais também, mas esses especificamente são para projetos locais. Então, eu diria que hoje talvez eu seja o gerente que mais tem gente trabalhando numa equipe. São mais de 400 pessoas na região militando pela causa da diversidade e inclusão. É incrível o trabalho que essas pessoas têm desenvolvido em diversidade e inclusão. E por isso que aqui foi a grande sacada que a gente teve de fazer um projeto realmente que tenha muita gente participando, e são pessoas voluntárias, né? Ninguém está obrigado a estar nesse projeto. E tocam aí mais de quase... Hoje, esses números estão desatualizados, são quase 400 projetos de diversidade e inclusão espalhados por toda a região, México, Brasil e Argentina. É incrível o movimento que a gente está fazendo. E isso, pessoal, só tem 3 anos que a gente realmente colocou o pé na diversidade e inclusão, e eu vejo hoje assim, resultados muito importantes sendo já conquistados. Comunicação é importantíssimo, então a gente tem um calendário de D&I, esse calendário está vinculado a datas do calendário civil, que trabalham temas relacionados aí a mulher, Dia das Mulheres, LGBT Pride, enfim, Dia do PCD, que são datas comemoradas globalmente e que a gente buscou esse calendário. Ele é assessorado, então, por todo um processo de comunicação, e a gente quer aqui focar realmente em educação, números, sensibilização, esse é o objetivo. E esses comitês, eles têm ações complementares, palestras, teatro, enfim, várias ações que são desenvolvidas para reforçar aquela data que a gente está comemorando. Né? Eu trouxe ali, tem a foto do Bruno, que é um palestrante, poderia ter colocado a Lau, que foi uma das nossas speakers, né, Lau, no programa no Dia Internacional do PCD, que foi um projeto, assim, é um projeto super bacana de trabalhar essas informações. Tá, o pessoal já colocou um fim ali, então eu vou pular aqui rapidamente.
Lideranças treinadas, pessoal, a gente tem workshops, é importantíssimo falar o que é liderança, o que as lideranças fazem, como é que elas entendem, né, diversidade e inclusão. Então tem treinamentos para liderança, tem treinamento para as fábricas sobre D&I, treinamentos online, vieses inconscientes, enfim, a gente tem investido muito em educação fundamental para trazer novos conceitos para as pessoas. Aqui o programa de aliados, o programa de reconhecimento que a gente tem também, é um programa global de reconhecimento dos melhores projetos de diversidade e inclusão, e as ações afirmativas eu não vou ter tempo para falar, mas elas são importantíssimas, pessoal, que são as caixinhas adicionais, né, que é uma outra figura que eu trago aqui, Vanessa, mas é muito parecida com o que tu trouxe. O que a empresa precisa fazer para poder dar mais condições de competição daquelas pessoas? Eu sugiro que você, para quem não entende o que é privilégio, seria um conceito interessante, ver o vídeo da corrida dos $100, que está disponível aí no YouTube, que fala um pouco sobre privilégio e por que é importante as empresas terem essas ações adicionais. E, bem, meritocracia não é mais importante para a empresa? É fundamental, nós acreditamos na meritocracia, mas meritocracia sem ação afirmativa não muda, não traz diversidade, impede de igualdade para as organizações. E aí eu ia passar todas as minhas ações afirmativas, não deu tempo, mas a gente já tem avanços, tá? Fábrica de Horizontina com 22% de aumento de liderança, e aqui, na última contratação que a gente fez de pessoal de produção para Horizontina, já 30% foi de mulheres. Ok? Nós queremos chegar, essa aqui é a escala da diversidade, no mínimo que a empresa exige está na escala do respeito, é isso que a gente exige dos nossos profissionais. Vanessa, tu falou sobre esses números, eu tinha eles aí na tela, mas, enfim, que traz essas informações. O Guia Exame, que para a gente foi uma surpresa, que também humildemente a gente acolheu, entendeu que é a melhor, está mostrando que a gente está no caminho certo, mas que muito tem para ser feito ainda. E o que a gente quer, pessoal, é respeito ao ser humano, valorização do ser humano, é isso que importa para a gente. Ok? Obrigado.